Vamos falar sobre resiliência aqui hoje. E nesse contexto que eu quero trazer, é importante a gente entender que ser resiliente é você se adaptar às mudanças, às dificuldades da sua vida e fazer das fases da sua vida um processo mais leve. Então vamos entender melhor o contexto. A nossa vida, ela é feita por fases. E cada fase, ela quer que você o quê? Amadureça, evolua. Essa é a intenção da vida e essa é a intenção das fases da nossa vida. Quando a gente entra no processo de mudanças de fase, a gente precisa ter uma mudança interna, uma mudança de postura, uma mudança externa. Todas essas mudanças, elas vão gerar em nós um amadurecimento. E quando chega essas fases de mudança e a gente continua teimando em não sair da zona de conforto, quando a gente continua teimando em se manter ali em segurança, na onde é familiar para você, você cria um sofrimento na tua vida. Você entra num processo de sofrimento. E como que a gente sabe que nós estamos dentro desse processo de sofrimento? Ao invés da vida ficar muito mais leve, a vida começa a ficar pesada. E olha as características dessa fase. Essa fase do sofrimento. Primeira característica, a vida parece que começa a perder o sentido. Parece que você tem alguns momentos ali que você tenta expressar uma felicidade, só que aquela felicidade ela não vem de dentro. Parece que é momentos que você fica felizes com pessoas ali em lugares que não te preenchem. Você volta para casa e fica um buraco dentro de você, um vazio dentro de você. Esse é o processo que a gente vive esse sofrimento. Por que a vida não está fazendo sentido? Porque você precisa dessa fase de mudança, dessa evolução. Porque você já viveu a fase que você precisava ali. Agora você precisa entrar em uma nova fase. Enquanto você não entra, você fica repetindo aquela fase que é para você sair, aquilo causa um sofrimento. É a mesma coisa da gente estar em um jogo ou a gente estar em uma série da escola. Se a gente repete muito aquela fase, aquilo vai causando para nós uma frustração. Então a gente precisa se empenhar para passar daquela fase para ter ânimo para seguir a próxima fase ou a próxima série. Então a gente perde o nosso ânimo de viver. Parece que a gente vai perdendo até a nossa vontade de sonhar. Os nossos sonhos, ele começa a fazer assim. Então é um momento que você precisa entender que você precisa de mudança. Uma mudança interna que muitas vezes vai interferir numa mudança externa. Uma mudança externa que muitas vezes vai interferir em uma mudança interna. A gente precisa dessas mudanças. Então, entendeu que está nessa fase? Pare de relutar, pare de teimar, achando que aqui você está seguro, que aqui você não vai precisar sair da zona de conforto. Não precisa ter medo de ir para a próxima fase. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Porque se a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não evolui. E a intenção é essa, amadurecer. E para amadurecer, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa enfrentar os nossos medos. É nesse movimento que a gente volta a viver, que a gente ganha aquele ânimo de vida, a gente volta a sonhar, porque as coisas começam a fazer sentido, é uma outra fase, é uma nova fase. E ali você começa a prosperar mais, a entender que você, tem um sopro de vida aqui dentro de mim. Aquele vazio que você estava começa a ser preenchido. Porque você está numa nova fase, você recebe aquele gás para viver algo novo. E muitas vezes a gente não sai do modo segurança temendo o que vai vir lá na frente. Mas a gente precisa fazer esses movimentos de mudança com fé, colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Ele vai saber encaminhar o seu processo para a melhor fase possível. Então coloque nas mãos de Deus e só haja, só siga, que tudo vai se encaixando. Porque o que ele mais quer é o nosso amadurecimento. Então, quando a gente faz esse movimento de agir para a próxima fase, ele encaminha todo o restante. O que a gente não pode é não agir. Porque a não ação, ela se torna uma escolha. E essa escolha pode causar um arrependimento lá na frente, que você vai ficar ainda mais frustrado, desanimado. Então, evite que você trave sua vida agora, porque você está com medo de passar de fase. Vá, siga. Lá na frente você vai ter um movimento de prosperar
muito maior do que você acha que você está agora no seu momento aí de segurança, na sua zona de conforto. A gente precisa se desafiar. Essa é a nossa intenção como seres humanos. A gente precisa amadurecer e a gente tem que ser desafiado constantemente na nossa vida. Quanto mais desafiado você é, mais você evolui, mais você amadurece, mais experiência você ganha. Isso é muito importante na nossa vida. Então, não veja as situações como conflitos, como problemas, como desafios. Veja isso como oportunidades de amadurecimento e saia da sua zona de conforto. Porque enquanto você ficar aí, a sua vida vai começar o quê? Perder o sentido. E a gente precisa preencher a nossa vida. E você sabe o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito. A gente sabe as escolhas que a gente precisa fazer. Mas a gente fica relutando para não sair da nossa zona de conforto. Então, faça a sua ação. Se está em dúvida, se o coração não está tranquilo, reze. Peça para Deus mostrar o caminho para você. Peça para Deus de dar forças para você agir, para você movimentar a sua vida. Porque coloque isso nas mãos de Deus. Fale, Deus, eu quero dar o próximo passo, mas eu preciso do acolhimento, eu preciso da força. Deus vai te acolher, Ele vai te dar força, mas você vai precisar o quê? Fazer a sua ação. Deus não vai agir por você, mas Ele vai estar ali segurando as suas mãos. Então, essa é a mensagem de hoje. Parem, gente, de evitar as mudanças, porque as mudanças, elas só trazem experiências e amadurecimento para a nossa vida e o prosperar. O prosperar é você viver preenchido sempre. O que é prosperar? É você estar preenchido de vida, é você estar preenchido dentro de você. Então vá prosperar, prospere. Esse é o caminho da gente viver leve, da gente viver feliz. Pare de viver pesado, pare de viver sofrendo por teimosia. A gente não precisa sofrer por teimosia. É o recado de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se lembrou de alguém assistindo esse vídeo, envie esse vídeo, curta aqui, comente, para que mais pessoas possam escutar isso e serem tocadas e mudar a vida delas para melhor. Beijos e até mais.